E aí galera, tudo certo? Olha só, aula de hoje sobre polímeros. Então, um assunto da química aí, que envolve muito a química orgânica, né? Você vai trabalhar com essas macromoléculas, ou seja, o que são os polímeros, Xan? Os polímeros, pessoal, são moléculas gigantescas, né? Que são formadas a partir dos monômeros. Olha os monômeros ali, ó. Xan, mas por que você trouxe esses clipes aí? Esse clipe, na verdade, ele é um polímero? Depende do material, se for um plástico, sim, né? Mas no caso que eu trouxe aqui são clipes metálicos, não que o metal em si seja um polímero, mas para você entender como que é formado um polímero. Ó. Se você pegar essa estrutura maior que eu tenho aqui, ó, que foi eu engatar um clipes no outro, é como se eu imaginasse aqui a formação de um polímero. Veja que existe, ó, clipes aqui que vão sempre se repetindo. Ó. Essas estruturas que vão se repetindo, nós chamamos de monômeros. Então, quimicamente falando, o que é um polímero? É uma união de monômeros. Monômeros são moléculas que vão se juntando umas às outras, formando estruturas maiores. Essas estruturas maiores são os polímeros, ok? Note que eu coloquei dois casos, né? Eu coloquei um caso em que os monômeros são todos iguais, as estruturas que vão se repetindo são as mesmas. E aqui embaixo eu coloquei um outro caso, ó, nas estruturas que vão se repetindo, ó, clipes de cores diferentes, né, de tamanhos diferentes, que também formam um polímero, aqui, ó, também vão formar uma macromolécula. Então, quer dizer, aqui esse polímero seria formado por monômeros iguais. E aqui embaixo, esse outro polímero seria formado por monômeros diferentes. Aí você tem a primeira classificação dos polímeros. Os polímeros que são formados por monômeros iguais, nós chamamos de homopolímeros. E aqueles polímeros que são formados por monômeros diferentes, nós vamos chamá-los de copolímeros. Tudo junto, escrito copolímeros, beleza? Então não esqueça, os polímeros são macromoléculas. Ó, dá uma olhadinha nessa definição. Então são compostos formados geralmente, de moléculas grandes, são macromoléculas, obtidas pela combinação de moléculas o quê? Pequenas, chamadas de monômeros. Se eu imaginasse uma parede aí, por exemplo, fazer uma analogia, cada tijolo que eu tenho na parede é um monômero, e a parede como um todo seria o polímero, beleza? Então, para você tentar aí compreender uma certa definição. Agora, trazendo isso diretamente para a química, como é que vai ficar, Chan? Ó, quimicamente falando, o eteno aqui, ó, se você olhar, tá vendo? Ó? Eteno, ó, dois carbonos, et, ligação dupla que aparece ali, também chamado na química de etileno, tá? Então, etileno que está aqui embaixo, ou o eteno. Ele pode formar o polietileno, que é esse material dessas garrafinhas plásticas. Como que ele forma, Chan? Dá uma olhadinha que eu, deixei bem aqui para você, ó. Ocorre a quebra da ligação π. Aqui você tem uma dupla entre carbonos, e nessa dupla entre carbonos, você tem uma ligação sigma e uma ligação do tipo π. A ligação π é mais fácil de ser rompida, é mais fácil de quebrar. E aí, quando quebra a ligação π aqui, vai faltar uma ligação para esse carbono e uma para esse carbono. Ó. Por isso que aparecem duas valências livres aqui. E aí você vai repetindo esse processo. Olha o que eu falei ali, ó, que vai repetindo o processo. Você vai quebrar bem essa ligação aqui, ó. Essa em vermelho, que é a tal da ligação π, ó. Essa ligação π aqui, ela é quebrada, ó. E quando ela é não é dupla inteira, é só π, ó. Quando essa em vermelho é quebrada, ó, vai sobrar uma valência livre aqui e uma valência livre aqui. E isso vai se repetindo, ó, saiu um M aqui, ó. N vezes. E aí, por isso que eu vou ter milhares de monômeros que vão fazendo isso aí. Como é que vai ficar a estrutura ali do lado? Ó? Vai ficar assim, tá vendo? Ó, quebrou a ligação π, e aí agora ele pode fazer mais uma ligação aqui, mais uma aqui. Aí uma outra molécula, por isso N aqui, ó, de novo, igual a essa aqui, vai sofrer o mesmo processo. E vem parar aqui do lado, vamos ver como é que vai ficar. Olha ali, ó, mais uma que sofreu a quebra da ligação π, ficou aqui do lado. Ó. E isso vai se repetindo, diversas e diversas vezes, sucessivamente. Vai formar mais uma ali. Ó, tá lá, a terceira. E aí, galera, elas vão se ligando. Ó, liga isso aqui, liga aqui, opa. E assim por diante, ó. Então você vai formando uma estrutura maior. Isso tudo aqui agora é o polímero. Como ele veio do etileno, ele vai ser chamado de
polietileno. Então, poli é o polímero. Etileno aqui é o monômero. Esse tijolinho aqui, ó, essa unidade básica que vai se repetindo, nós chamamos de monômero. Sempre que ocorre a quebra da ligação π entre os carbonos, né, isso tem um nome, é a polimerização por adição, que é a reação de adição que você já viu na química orgânica, né? Quebra a ligação π e faz adição. Então, um vai grudando no outro. Por isso, polimerização por adição. Agora, para você não ficar desenhando essa sequência aqui, né, que vai longe, o que você pode fazer para, quisermos resumir isso aqui? Você faz isso, ó. Deixa entre parênteses. Tá vendo o N que está aqui? Escreve N aqui embaixo. Para dizer que essa estrutura vai se repetindo N vezes, né? Milhares de vezes. Então, aí você tem uma reação de polimerização por adição. Veja também que eu tenho um homopolímero, porque os monômeros, o monômero, na verdade, é sempre igual, ó. É sempre o etileno ou o eteno que vai se repetindo. Então, aqui o monômero e aqui o polímero. Ó, mais um caso de homopolímero que é bem famoso, que é o Teflon. Eles cobram bastante esse polímero aí, ó. Tá vendo que é o tetrafluoroeteno ou tetrafluoretileno, é a mesma coisa. Lembra que o outro monômero que você viu aqui eram os hidrogênios, ó. Agora é o flúor. Só que é muito usado como antiaderente, tá? Foi inventado aí na Segunda Guerra Mundial. É porque a ciência cresceu bastante, então tem muitas invenções que vêm dessa época. Dentre elas o Teflon, que também é um polímero. E aí essa estrutura aqui, ó, ela vai se repetindo. Então o polímero seria o Teflon e o tetrafluoreteno seria o monômero. Veja, é um polímero de adição, né? Porque você quebrou a ligação π para ficar com as valências livres aqui. E também pode ser chamado de homopolímero, porque é sempre esse monômero que vai se repetindo. Ó, notem agora que a reação ela continua sendo uma adição, porque eu tenho ligação dupla entre os carbonos, ó, dupla entre os carbonos e dupla entre os carbonos. Então elas vão quebrar aqui, vão ficar com valências livres. Tá vendo que surgiu uma ligação dupla bem aqui, ó? Na verdade ela vai ficar aqui, por quê? Porque você quebra a ligação π, fica uma valência aqui e uma aqui. E quebra a ligação π, mais uma aqui, mais uma aqui. Só que ele só vai usar essa ponta e essa. Então, vão ficar duas ligações soltas aqui, ó. Dessa que foi quebrada e dessa aqui. Então, nesses dois carbonos aqui, ó, ficam duas ligações que sobram. E essas duas que sobram formam uma nova ligação dupla para estabilizar ali. Então, veja, continua sendo adição. Dupla entre carbonos vai quebrar a π e vai fazer adição. Só que a diferença agora dessa Buna S, que é a borracha de Fórmula 1, é o quê? Que ele é um copolímero. Por quê, Xê? Porque os monômeros, os tijolinhos que vão formar essa estrutura aqui, são monômeros diferentes. Por isso que eu chamo de copolímero. Beleza? Então, esse exemplo aí, famosa Buna S, que é um dos compostos que eles usam aí para fazer os pneus de Fórmula 1. Ó, mais um exemplo, galera, que aparece bastante para vocês. Isso é bem cobrado, tá? Tem exercício na apostila e tal, ó, o propileno. Dá uma olhada ali, esse aqui é o monômero. Ou o propeno, né? Que se olhar aqui vai ser propeno. Uma das coisas que eles cobram muito também quando cai o polímero é o nome dos compostos, né? O propileno é o nome usual, o nome dele é propeno, né? É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, às vezes, a questão em si não é só sobre polímero, mas pergunta qual é a função orgânica, como é que é o nome oficial do monômero, segundo o IUPAC, e assim por diante. Essa grama sintética aí, ó, é formada por essa estrutura. Tá vendo que esse CH3 ficou para baixo aqui, ó? É o CH3 que tu enxerga aqui. Ele só desceu aqui, porque como você quebrou a ligação π, ó, vai sobrar uma valência livre bem nesse carbono ali, ó. E aí que ele fica aqui, ó, tá vendo? Então ele só pega e desce o CH3 um pouquinho para fazer um arranjo espacial. Ele também é um polímero que eles chamam de termoplástico ou termomoldável. E é fácil, né? Por que é termomoldável? Ó, com calor, você pode aquecer e dar um formato para ele. Então eles usam também para formar os para-choques, né? Painéis de veículos. E isso já caiu na Federal. Já caiu na UFSC, né? São os polímeros termomoldáveis. Formação de para-choque, formação de painéis de automóveis. É algo que você pode moldar, tá? E aqui o monômero dele seria o tal do propileno. E aí essa estrutura aqui é o polímero, ó, o polipropileno, ela vai se repetindo. Ó, esse é outro que aparece muito exercício, que é o famoso PVC. Falando em PVC, tu já lembra de cano. É o material do que é feito o encanamento. Tá aqui. É o cloroeteno. Veja que muita coisa começa com eteno. A diferença são os átomos que você vai substituir aqui nos hidrogênios. Lembra que você tinha o Teflon? O Teflon tinha 4 átomos de cloro aqui, 2 em cada carbono. Agora aqui você vai ter só um átomo de cloro. Ó.
Por isso que é o cloreteno ou cloreto, né? E se isso aqui fosse um radical, ó, seria o radical vinil, lá dos radicais orgânicos, ó. Por isso cloreto de vinila, que é o nome usual, que aí vira o PVC, que é o policloreto de vinila, que é essa estrutura, ó. De novo, é um polímero de adição. Você vai quebrar a ligação π, tá vendo? Ó, vão sobrar duas valências livres. Esse cloro que está aqui nesse carbono, ele só trouxe aqui para baixo, não mudou nada. E aí vai formando esse encadeamento aí. E aí você vai ter o tal do PVC. Ó, esse é outro que cai. Aqui são os principais, tá? Você vai ver que em exercício, geralmente são esses aí. Que é o tal do estireno, ó. O estireno, não esqueça, a Federal já cobrou o nome quando cobrou esse polímero aí, né? Que é o poliestireno. O nome desse cara aqui também pode ser chamado de vinilbenzeno. O benzeno aqui com o grupo vinila. Por isso, vinilbenzeno, tá? Que é o estireno. De novo, vai ser um monômero de adição. Você vai quebrar a ligação π aqui, ó. Vão sobrar duas valências livres. Esse benzeno ficou separado aqui, ó. Pode grudar um pouquinho aqui em cima, tá? Ele só separou aqui por causa da configuração. Então vai estar grudado ali. E aí com duas valências livres, ó. Por isso que o nome é poliestireno, que forma o isopor, que todo mundo sabe que é um isolante térmico, né? Então quer dizer, aí você também tem uma polimerização por adição para formar o poliestireno, que é o isopor, esse que é o polímero, e ele é um homopolímero, né? Porque sempre vai repetindo essa estrutura aí. Então esse aí é o famoso isopor, que é o poliestireno. Olha só, galera, esse é outro polímero famoso, só que ele muda um pouquinho, tá vendo que ele chama agora de polímero de condensação? Geralmente no polímero de condensação você acaba eliminando ali pequenas moléculas, tá? Geralmente é água, lembre, condensar água, alguns também chamam de desidratação, né, ou condensação. Geralmente vai sair água dali. E veja que ele pega um fenol, né? Igual eu falei, às vezes eles cobram bem isso, eles dão a reação para você. Ah, qual é a função orgânica aqui? Isso aqui é um fenol. Isso aqui é um aldeído, ó, né? Que é o metanal ou formaldeído, que forma o formol. Então veja que aqui eliminou água, ó, sai um hidrogênio, um oxigênio, um hidrogênio, ó, saiu água. E aí você vai grudar esses monômeros. Então veja que esse polímero de condensação aí, ele é um copolímero. Por que acha que ele é copolímero? Porque os monômeros que formam a tal da baquelite, ó, baquelite é esse material que forma aqueles telefones antigos aí, né, ou nem tão antigos assim, esses interruptores elétricos e tal, aquele plástico seco, aquele plástico duro é a baquelite. Então ele é eu estava falando antes, ele é um copolímero porque ele é formado por monômeros diferentes e é um polímero de condensação. Então é entre o aldeído, aqui o metanal ou formaldeído, e o fenol, esse fenol comum. Aí se vai grudando aqui, vai formando o que chama de polifenol. Por quê? Porque o fenol vai se repetir aqui várias vezes. Ó, um outro polímero bem do dia a dia, ó, formação do nylon, tá vendo? Ele vai pegar um ácido, ó, isso que eu digo, lembra das funções orgânicas, ó, C-OH, seria o ácido hexanodioico, né? Hex porque são 6 carbonos. Veja que essa estrutura aqui, ó, vai se repetindo 4 vezes, por isso que tem 4 carbonos aqui dentro, ó. Por isso que é hex, são 6, né? Com uma amina, tá vendo? Ó, aqui é um carbono ligado a um N, isso aqui é uma amina. E aí, como tem hidrogênio aqui, OH aqui, dá uma polimerização por condensação. Quer dizer, sai água daqui, ó. Você vai eliminar água. Então, tirando essas partes em azul aqui, ó, tirando isso aqui, vai ficar um C-O com uma ligação livre. Ó. Apaga o OH aqui, apaga. Tá vendo? E apaga esse hidrogênio aqui, ó. Vai ficar esse N. Esse C-O vai ligar nesse N aqui. Então, eles vão ficar grudados aqui, ó. C-O ligado a N vai dar o quê? Uma amida. Por isso que o nylon é uma poliamida. Porque você vai repetir esse processo aqui diversas vezes. Ó. Não tem um outro OH desse lado na ponta, porque é dioico. Ó. Tem 2 grupos. Então, essa ponta aqui vai encontrar essa outra ponta aqui da amina. Ó. São 2 pontas de amina aqui nessa molécula, por isso que é diamino. 2 grupos aminos. Aí mais um H que tem aqui, ó, vai encontrar esse OH desse lado, vai sair água, né? Vem mais uma molécula dessa aqui desse lado. Então, esse H aqui, esse OH com esse H vão eliminar água. E aí vão formando aqui diversas ligações. E cada ligação que eles formam vai dar função amida. Vai ficar um C-O ligado a um N. Por isso que o nome é poliamida, que é o nylon, né? As proteínas também, as proteínas são poliamidas. Se você pegar a proteína na biologia, elas têm uma aula de química só sobre as proteínas, você vai ver que as proteínas são polímeros naturais.
É aminoácido mais aminoácido mais aminoácido através de ligação peptídica, né? Que é bem parecido com o que você está vendo aqui. Então aí tem a formação do nylon, né? Que precisa para tecido, jaqueta de nylon, né? Calça de nylon, essas cordinhas de varal e assim por diante. Ó, esse aí é outro famoso, ó, também é condensação, que é o tal do PET, né? Essas garrafas PET aí, ó, tá vendo, ó? É o politereftalato de etileno. Xan, como é que funciona isso aí, ó? Grupo OH, tá vendo o etileno glicol aqui, ó? Ó, esse aqui é o nome desse álcool, um diálcool, ó, tem dois grupos OHs. Como isso aqui é um ácido, é C dupla OH, ó, aproxima grupo OH, sai água. Também uma polimerização por condensação. E é um copolímero, porque eu tenho monômeros diferentes. E aí aqui, ó, vamos supor, esse H vai se juntar com esse OH para eliminar água. Vai ficar um C dupla O, né, ligado aqui nesse carbono. Tá vendo? Ó? Por isso que vai formar um éster. Ó, o C dupla O, oxigênio, continua a ligação nesse carbono aqui. Ó. Esse pedaço aqui seria esse carbono. E aí ele vai se repetindo. Então ele vai aumentando, vai repetindo diversas vezes, ó, essa estrutura aqui. E aí eu tenho o tal do PET, beleza? Então, galera, vocês viram aí, tá? Os polímeros de adição e os polímeros de condensação, que são as aulas depois que você tem lá na apostila, polímeros de adição, e na sequência vem os polímeros de condensação, beleza? Então é isso. Um abração para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!